Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 32ª rodada. Rodada, tanto a 32ª como vai ser a 33ª. Rodada picotada, né? Porque no dia 3 tivemos decisão da Copa do Brasil, né? Primeira partida, o Flamengo venceu de 3-1 o Atlético Mineiro, e no próximo domingo, dia 10, será a grande final, né? Mando de campo do Galo. Então, a rodada foi picotada, jogo sexta, jogo sábado, jogo segunda e na terça-feira, 3 jogos. Tivemos o Bahia em casa, perdendo de 3-0 para o São Paulo, Bahia em derrocada. Tivemos o Internacional, e eu vou repetir, se o Internacional não tivesse passado pelos problemas que passou, a tragédia do Rio Grande do Sul e uma certa instabilidade com o ex-treinador, hoje, provavelmente o Internacional estaria cabeça a cabeça com o líder do campeonato, Botafogo. Hoje não seria o Palmeiras, mais ou menos, que disputaria esse título. Seria o Internacional. E eu disse aqui, o Internacional vai terminar entre os 4 primeiros. No lugar de quem eu não sei ele vai entrar. Nesse momento o Internacional entrou no lugar do Flamengo. O Flamengo foi para a 5ª colocação, o Internacional 4. Só que o Flamengo ainda joga com o Cruzeiro, né? Pode ser o Flamengo empatar, o Flamengo retoma essa 4ª colocação. Mas isso aí é outro papo. O papo é o jogo em tela, que está na descrição. Botafogo 3, Vasco da Gama 0. Eu ia falar Vasco da Gama 2. Vasco da Gama 0. Bom, resultado normal. Existe uma diferença e uma discrepância, né, e uma distância entre os dois times, que até para você fazer uma análise é fácil. A impressão que se tem, né, olhando o jogo, é que o Botafogo joga um esporte e o Vasco joga outro esporte. E aí não é só em relação ao Vasco. Em relação a alguns outros times também, quando jogam com o Botafogo. A impressão que se dá é que o Botafogo joga um esporte e o Vasco da Gama outro. E aí, fazendo uma... Eu não ia nem fazer essa comparação, porque depois vão criar algumas situações que eu acho que não tem nada a ver. Mas era mais ou menos o que acontecia. Não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer não, porque a torcida do Botafogo talvez não goste. Então deixa só fica só no meu pensamento. Bom, então o Botafogo jogou e venceu por 3-0, fazendo 2 gols no primeiro tempo, tendo um jogador a mais, e no segundo tempo fazendo ali um aquecimento, relaxamento, uma coisa bem mais tranquila, fez apenas um gol, fechando o placar em 3-0. E aí é sobre isso rapidamente que a gente vai falar, porque pelo jogo em si não tem muito o que falar. O que a gente pode falar até um pouquinho mais é sobre o que causou esse resultado, tanto para um lado quanto para o outro, porque o jogo em si não tem muito o que falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, mandar um abraço aí pro meu amigo Souza Júnior, que está feliz, está postando no Facebook tudo. E não está errado. Só que aí eu ia falar algumas coisas que a torcida do Botafogo talvez não goste. Mas é fato. O meu amigo Souza Júnior, como outros torcedores do Botafogo, mais ou menos da mesma idade do Botafogo, do meu amigo Souza Júnior, o Clédson, meu amigo Raimundo Nonato, dentre outros amigos que eu tenho botafoguense, tiveram o momento que o Botafogo tá passando, eles não viveram isso em momento nenhum. Ah, não, mas eu vi o Botafogo ser campeão em 95.
Tá, a gente não tá falando de Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de momento. O Botafogo está na final da Libertadores. Isso nunca aconteceu. Então ninguém nunca viu. Então o êxtase é enorme. Algumas coisas que a torcida do Botafogo está fazendo é exagerada. É exagerada. Mas tem que se fazer, tem que aproveitar o momento. A partir da situação que se o Botafogo conseguisse manter num patamar alto, que aí é um outro detalhe, é conseguir se manter nesse patamar alto, a própria torcida vai ver, pô, lá naquele título a gente deu uma exagerada, tá, coisa e tal, mas é normal, é normal. Se a gente for ser franco, direto, são movimentações, são situações de quem nunca passou pela situação. E aí eu não estou sacaneando. Não estou sacaneando. Porque esse é o fato. Quando é que o Botafogo passou pela situação de estar na final da Libertadores e praticamente quase campeão brasileiro ao mesmo tempo? Nunca. Então eu não estou sacaneando, eu estou falando de fatos. Tá? E aí o botafoguense tem que aproveitar mesmo o momento. Será que vai ter outra vez? Ninguém sabe. Futuro a Deus pertence. Então tem que aproveitar mesmo. Algumas coisas exageradas, mas é normal. E aí eu pego isso em relação a outros times que nunca passaram por determinadas situações que estão passando. O caso do Bahia. Baixou a bola, né? Caiu na real, mas teve um momento que a torcida do Bahia também exagerou. Acabou caindo do cavalo, né? Mas tem essas situações de alguns times que vivem isso e tem que aproveitar isso mesmo. E eu não sou contra a torcida do Botafogo. Não sou contra. Só que de vez em quando se fala algumas coisas que pode lá na frente morder a língua. Pode lá na frente, principalmente, morder a língua. Principalmente o senhor Dexter. Mas o futuro a Deus pertence. Vamos lá. Então eu peço meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Vasco, que está triste porque viu o Botafogo jogando um esporte e o Vasco jogando o outro. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá aqui, galera. Vamos pegar a classificação. Bom, o Botafogo com essa vitória abre 6 pontos para o Palmeiras, que é o segundo colocado. O Botafogo tem 67, o Palmeiras 61. Só que tem uma situação agora, e por que eu acho que ele... Então, tá faltando agora 6 rodadas, não é isso? 33, 34, 35, 36, 37, 38. 6 rodadas. Ou seja, mais 4 rodadas, o Botafogo é campeão. Porque o Botafogo tem 20 vitórias e o Palmeiras 18. Ou seja, o Palmeiras consegue chegar com 6 jogos, o Palmeiras consegue chegar a 18 pontos, vai chegar ali a 79 pontos. O Palmeiras pode chegar a 79 pontos. Correto? 79 pontos são 3 vitórias do Botafogo. O Botafogo soma 3 vitórias, faz 12 pontos, chega a 79 pontos. Ou seja, mais 3 vitórias, o Botafogo é campeão. Ou seja, de 6 jogos, o Botafogo precisa ganhar. Se ganhar os próximos 3, os últimos 3 jogos é simplesmente para cumprir tabela. Então, é melhor na boa. Acabou. O título é do Botafogo. Vamos lá. São os próximos jogos do Botafogo, os próximos 3 jogos do Botafogo. O Botafogo pega o Cuiabá em casa, na próxima rodada, dia 9. Todo respeito ao Cuiabá. 3 pontos. Aí vai ficar faltando mais 6. Depois ele sai para pegar o Atlético Mineiro, o adversário da final, né?
da Libertadores. E aí é dia 20, vai ficar faltando 10 dias para a final. Como é que vão jogar Atlético Mineiro e Botafogo? Eu acredito que o Botafogo vai com força máxima. O Atlético Mineiro vai depender do que aconteça na Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro ganha a Copa do Brasil, já está classificado para a Libertadores do próximo ano, o Atlético Mineiro vai mais relaxado, vai mais tranquilo. Se por acaso o Atlético Mineiro perde esse título para o Flamengo, o Atlético Mineiro vai ter que correr atrás para tentar estar na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro está lá atrás. Então, vai depender muito de como vai ficar esse jogo. Mas vamos lá. Para mim, o Botafogo é mais time que o Atlético. Mas vamos lá. Que o Botafogo consiga um empate. Depois do Botafogo tem o Vitória em casa. O Vitória, que é um time muito competitivo, mas não dá para encarar o Botafogo. Só que esse jogo vai ser uma semana antes. É dia 23. E aí? Botafogo vai poupar ou não vai poupar? Acho que não. E aí o Botafogo ganha mais, na minha opinião, mais 3 pontos em cima do Vitória. E aí tem o jogo fora de casa contra o Palmeiras, que é exatamente o jogo anterior ao jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Ou seja, o Botafogo pode ir para esse jogo, né, antes do jogo contra o Palmeiras, que é Cuiabá, Vitória e Atlético Mineiro, já campeão. E aí tem um outro detalhe. O Palmeiras pode chegar nesse jogo tendo tido mais alguma derrota. Vamos lá, porque o Palmeiras, vamos pegar aqui, o Palmeiras, até o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras tem o Grêmio em casa, o Bahia fora, o Grêmio em casa, o Bahia fora e o Atlético Goianiense fora. Ou seja, dá para o Palmeiras ganhar os 3. Mas o futebol que o Palmeiras vem jogando nos leva a crer. E o jogo Palmeiras e Botafogo, né, que vai anteceder o jogo contra o Atlético Mineiro, provavelmente o Botafogo já vai chegar campeão. Esse jogo pode fazer o Botafogo já pode ser campeão quando pegar o Palmeiras. Essa é a minha visão. E aí, vamos aqui para um outro detalhe. Então essa vitória do Botafogo fez com que o Botafogo, lógico, o Botafogo pode perder ponto, mas eu acho muito pouco provável que de 6 jogos o Botafogo não ganhe 3. Acho muito pouco provável. Pode ser até que no jogo contra o Palmeiras ainda não tenha acontecido o título, mas eu também acho muito pouco provável. Eu acho que se o título não vier antes, o título do Botafogo vem no jogo contra o Palmeiras. Só que aí tem aquele detalhe, né? O Botafogo vai poupar ou não vai poupar? E outro detalhe, mas o título do Botafogo, irmão, acho que os próximos 3 jogos contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória, o Botafogo vai de pé embaixo, vai com o que tiver de melhor. E aí já chega no jogo contra o Palmeiras, que aí já pode poupar campeão. Eu, sendo treinador do Botafogo, faria isso. Não pouparia ninguém contra próximo jogo, que agora até esqueci quem era, acabei de falar e esqueci. Cuiabá, contra o Cuiabá, time principal, contra o Atlético Mineiro, time principal, e contra o Vitória, time principal. Faço as 3 vitórias, sou campeão. E aí, contra o Palmeiras, eu boto o time misto, boto o time reserva, porque aí eu já sou campeão, perdendo ou não. Essa é minha opinião. E tem um outro detalhe. Hoje, o Fortaleza, o Internacional e o Flamengo, esses 3 times
joga um futebol melhor do que o do Palmeiras. Esses 3 times jogam um futebol melhor do que o Palmeiras. Hoje, se o Internacional fosse o segundo colocado com 61 pontos, eu não cravaria ainda o título do Botafogo. Porque, vamos lá, que o Internacional, só lembrando, o Internacional ainda tem um jogo contra o Botafogo. O Internacional ainda tem um jogo contra o Botafogo. Se o Internacional fosse o segundo colocado, eu não diria que o Botafogo era campeão. O futebol do Internacional é muito melhor do que o do Palmeiras. Se o Flamengo fosse o segundo colocado hoje com o Felipe Luiz, o futebol que o Flamengo vem apresentando, que melhorou muito em relação ao Tite, tivesse com a pontuação do Palmeiras e também tivesse um jogo contra o Botafogo, eu também não cravaria o Botafogo, porque o jogo seria complicado, porque o Flamengo vem fazendo a grande partida. É só pegar a própria partida do Flamengo contra o Internacional lá. Tá? O Fortaleza vem fazendo um futebol melhor do que o do Palmeiras. Mas eu acho que numa condição normal, não desmerecendo o Fortaleza, o Fortaleza talvez causasse um problema menor. Porém, o jogo seria mano de campo do Fortaleza, jogando contra o Botafogo. Nessa reta final, para mim, o Fortaleza também ia causar um problema maior do que o Palmeiras pode causar ao Botafogo. Então, hoje, para mim, o futebol do Palmeiras é pior do que de Fortaleza, Internacional e Flamengo. E aí, a gente vê a diferença do Botafogo e Palmeiras, por isso que eu digo que dificilmente o Botafogo vai perder o título. Até porque quem está mais próximo é o Fortaleza, está a 7 pontos, faltando 6 rodadas. Difícil de pegar. E Internacional e Flamengo esquece. Não disputa o título. Ou seja, o título está a cargo do Botafogo. O Botafogo decide quando vai ser campeão. Se vai ser campeão nos próximos 3 jogos ou vai controlar. Se eu sou o Botafogo, eu sou campeão nos próximos 3 jogos. De repente até 2, que aí o Palmeiras perde mais um aí, o Fortaleza dá uma tropeçada, acabou o campeonato com antecedência, com 3 ou 4 rodadas de antecedência. E aí eu vou falar, eu não queria falar no início, muito parecido com o que o arquirrival Flamengo fez em 2019. Tá? O Flamengo foi campeão dentro do avião. O Flamengo foi campeão dentro do avião. Quando o Flamengo desceu o título da Libertadores, era campeão, porque deu empate no jogo lá, e o Flamengo fez. O Botafogo não consegue pegar a pontuação que o Flamengo fez em 2019, mas o Flamengo foi campeão sem jogar. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Vai repetir mais ou menos aquele fato que aconteceu em 2019 com o arquirrival Flamengo ser campeão sem jogar. Pode muito bem acontecer isso, e com uma vantagem boa para o segundo colocado, e com jogos aí de antecedência. E o Vasco da Gama? O Vasco da Gama está na 9ª colocação. O Vasco da Gama, para sonhar em pré-Libertadores, que para mim o Vasco não tem time para Libertadores, pode ter para o ano que vem, quem sabe. Mas nesse momento, o Vascaíno tem que estar feliz. O Vascaíno tem que estar feliz, porque está fazendo uma campanha melhor do que a do ano passado. Ano passado, o Vasco brigou para não cair. Esse ano, o Vasco está fazendo uma campanha bem superior. Então, já bata a palma. Já bata a palma. Porque vai estar na Sul-Americana. O Vasco vai estar na Sul-Americana no ano que vem. Show de bola. Show de bola. Libertadores, o Vasco vai ter que contar. Já virou o G7. O G7 é o Bahia com 46 pontos. O Vasco está perto. O Vasco está perto. Com 43 pontos. Mas, de repente, vira G8. Virando G8, é o Cruzeiro com 44. Ou seja, e aí fica realmente muito próximo de chegar para a Libertadores, que, na minha opinião, está muito acima do que o Vasco, que o time do Vasco sonhava. Ainda dá para o Vasco? Óbvio que dá. Principalmente se virar G8. E dá para virar G8, né? Se o Botafogo ganha a Libertadores, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, e aí vira G8. Tem o Cruzeiro, que está na final, né,
da Sul-Americana. O Cruzeiro pode ganhar aí a Sul-Americana e também sacramentar, e aí o Vasco da Gama consegue ir. Até o Atlético Mineiro, de repente, dependendo das situações, consegue ir, se não ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, para o Vasco da Gama dá, mas vai ficar muito acima do que esse time do Botafogo, esse time do Vasco tem condições de fazer. E o jogo? Cara, o que falar do jogo? O Vasco teve duas chances, né? Ali, uma no segundo tempo, que acho que foi o Piton, que chutou fraquinho, o goleiro pegou. Uma grande chance no primeiro tempo, que o John faz uma grande defesa. Depois tem uma outra, acho que também no primeiro tempo, se eu não estiver enganado, que o John tira de tapinha. Foi logo na sequência, depois que o Vasco tomou 2-0, o Vasco teve duas oportunidades, né? Que foram as duas defesas. Depois um chute em direção ao gol no segundo tempo, que aí já estava com um a menos. No primeiro tempo, o Botafogo foi para dentro, pressionou, o Vasco não conseguiu ver a cor da bola, meteu 2 gols. Por sinal, 2 golaços. Né? 2 golaços. Um de primeira, acho que foi do Savarino, né? E o outro do Luiz Henrique, faz aquele toquinho assim de salão, né? Toca para cá e toca com ele. Salão se faz muito isso, né? Golaço, toque de bola, refino, 2-0. Aí a partir daí, o Botafogo deu uma relaxada, deu uma diminuída. O treinador do Botafogo até reclamou que o time do Botafogo estava recuando muito, tinha dado espaço para o Vasco, e deu espaço, tanto que o Vasco criou 2 oportunidades na sequência. Depois o Botafogo continuou a controlar, porque o Botafogo viu que o Vasco não tinha força. Mas não pode dar sopa pro azar. E aí vai para o segundo tempo. Aí chega no primeiro tempo. No primeiro tempo ainda. O Botafogo teve 2 contra-ataques que poderia ter terminado o jogo 4-0. Teve um contra-ataque com o centroavante, Igor Jesus. É Igor Jesus, né? Igor Jesus. E teve o lance quase pênalti lá, que não foi pênalti. O jogador foi expulso ali. Ou seja, teve lance ali que o Botafogo poderia ter terminado o primeiro tempo tranquilamente 4-0. Acabou que não aconteceu. Então o Vasco lambeu os beiços de ter sido só 3. O Vascaíno tem que lamber os beiços de ter sido só 3. Porque poderia tomar um vareio de uns 5, 6. E aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Botafogo literalmente relaxou. Literalmente no segundo tempo, o Botafogo foi lá para aquela banheira, hidromassagem, então aquele gelo, né? O nego bota no negócio de gelo, né? Fica lá, o Botafogo ficou lá. Aí de vez em quando eu falo, meu irmão, vamos sair um pouquinho, vamos dar uma corrida, por coisa e tal. Aí dá uma corrida, ameaçava ali, criava uma oportunidade, o Nuno Santos entrou, fez um gol. Aí teve uma outra oportunidade, mas bem recreativo. O segundo tempo foi bem recreativo. E aí eu não estou sacaneando o Vasco. São esportes diferentes e momentos diferentes. E aí o Botafogo conseguiu fazer o 3-0. E a gente pega aqui. O Botafogo deu 4 chutes em direção ao gol, o Vasco 3. Desses 4 chutes, entraram 3 Botafogo. Ou seja, precisão. Botafogo, posse de bola, 64%. Precisão nos passes do Botafogo, acima de 90%. Faltas do Botafogo fazendo um pouquinho mais, cartões amarelos só teve 1, cartões vermelhos 1 do Vasco também, impedimentos 3 a favor do Botafogo e escanteio 7 do Botafogo. Ou seja, domínio. Não tem nem muito o que falar do jogo. Parabéns ao Botafogo que agora pode escolher quando quer ser campeão. Eu sou o Botafogo, eu vou de pé embaixo nos próximos 3 jogos e garanto o meu título e vou para o jogo fora de casa contra o Palmeiras, o jogo antes da decisão da Libertadores, com a molecada do Sub-20. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, um abraço, fui.